Segunda. E agora você vai ouvir minha voz, filho da puta. Aqui, né, você citou tem um ponto. caso muito emblemático. O senhor, quando era deputado estadual, em 79, um jovem transexual na antiga FEBEM, e o senhor se preocupou muito com ele, foi lá, o retirou, levou para trabalhar no seu gabinete, e depois ele se suicidou, infelizmente. E isso depois virou filme, e o papel no filme foi feito, Davi, por Raul Cortez, que representava Suplicy. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história, porque ninguém sabe, a gente só vê, a geração mais nova não conhece essa história, de como o senhor já fazia história lá. Conte aí um pouquinho a história de Anderson Eze, né? Eu acho que é o nome do menino. Certo. No livro Um Jeito de Fazer Política, no capítulo 13, está com o título A Queda para o Alto. Que é o nome de um livro, né? Capítulo 13. É o nome de um livro. Sim. E aconteceu o seguinte, que quando eu me tornei deputado estadual, então eleito pelo MDB, Exatamente. No primeiro semestre de 79, eu comecei a ter assim, uma interação forte com aqueles que mais tarde vieram a fundar o PT, inclusive os metalúrgicos, os professores, os lixeiros nas suas greves. E eis que também me foi chamada a atenção por certas ações de violência contra menores na FEBEM. Hoje é Fundação Casa, era a FEBEM, né? E aí, eis que, certo dia, a presidenta do Movimento em Defesa do Menor, Lia Junqueira, me procurou como deputado estadual e disse, olha, na FEBEM tem uma moça hoje com 17 anos e meio que não realizou qualquer ato que pudesse indiciá-la. Não cometeu crime algum. Mas o juiz mencionou que, faltando 6 meses para ela completar 18 anos, se alguém se responsabilizar pela sobrevivência dela, ela poderá ser libertada. E eu, então, fui conhecê-la. E conheci a história, então, de Sandra Mara Herzer, que, por seu turno, se sentia como um rapaz, cortava o cabelo assim como de um rapaz, vestia um jeans e uma camiseta, assim, como se fosse um rapaz, e contou a seguinte história, que ela nasceu numa cidade do Paraná. Rolândia, no Paraná, e seu pai tinha um bar. E eis que, certo dia, ela ouviu um corre-corre na casa dela. Infelizmente, o pai havia sido assassinado no bar. E acontece que a mãe dela, sem possibilidade de recurso, tal, resolveu se prostituir. E, na prostituição, pegou uma doença venérea e veio a falecer. E ela, então, foi morar com a sua avó, que, com o tempo, adoeceu e faleceu. Daí ela foi morar com a sua tia, que era casada com um senhor mais velho, e eles se mudaram para Foz do Iguaçu, onde ficaram um tempo, e daí foram para São Paulo, no bairro São João Clímaco, que coincide de ser vizinho a Heliópolis. Sim. E eis que aqui ela era uma jovem com muita energia e tudo, e
E a tia ficou um pouco preocupada, porque ela, às vezes, voltava à tarde de casa, tomava Coca-Cola com Optalidon em alguns bares e tudo, e também teve um namorado, ela com 13 e ele com 30 e poucos anos, e aconteceu que ela gostava muito desse namorado, até ele tinha o apelido de Bigode, e ela escreveu aqui no pulso uma tatuagem Bigode, mas ele teve um desastre de motocicleta e veio a falecer. É uma vida de tragédia, né? E eis que, em certo momento, pela forma como ela agia e tudo, a mãe a colocou num centro de menores ali na Imigrantes, mas de lá ela escapuliu e voltou para casa. E estando em casa, certo dia, o tio, o padrasto, né, eis que resolveu tentar manter relações sexuais com ela. E ela, então, lutou bravamente, levou um tombo, quebrou o braço, e aí, eis que a tia resolveu colocá-la na FEBEM aos 14 anos. E ficou até os 17 anos e meio. Agora, esta moça, que se sentia e mais se tornou um rapaz, e, na verdade, ela passou a se chamar de Anderson e se sentia como se fosse um rapaz e então esse livro, A Queda para o Alto, é considerado a primeira biografia de uma pessoa trans no Brasil. E tanto a Erika Hilton quanto a Tami, o Tami é trans homem, era mulher homem. E a Erika Hilton, o Tami já escreveu o prefácio e a Erika vai escrever o para sair uma nova edição. Para sair a nova edição pela editora Voz. E eis que, então, acontece que a Sandra Mara ou o Anderson Herzer sabia escrever lindamente poemas. Poemas, né? Eu vi que no livro tem, né? Então, e eis que, então, eu disse a ela, ao ouvir essa história que eu acabo de lhes contar, olha, você tem uma história tão interessante, seria interessante você poder escrever o livro da sua vida. E então, eu vou lhe proporcionar a possibilidade de trabalhar no meu gabinete, onde você vai aprender desde atender o telefone, atender as pessoas, tirar o xerox e tudo. Não tinha computador ainda, né? Computador ainda. A datilografar, né? Mas eu vou lhe dar um trabalho, um objetivo de escrever a história da sua vida. E por um ano ela escreveu muito bem. E certo dia me ligou, certo dia ela veio ao meu gabinete e mostrou um lindo poema, Minha Vida... como é? Minha Vida, Meu Assalto, que está escrito aí. E onde ela terminava com a morte dela. Nossa! Daí eu falei, olha aqui, o que aconteceu? Aconteceu que eu fui fazer um concurso, um exame aqui na Assembleia Legislativa para me tornar servidor de carreira. E acontece que quando eu estava fazendo o exame, veio o que toma conta do exame, olhou minha carteira de identidade e disse assim, mas como assim?
você... Menina. Sandra Mara Herzer, e vem aqui vestido como se fosse homem. E ela disse que ficou tão tensa e foi mal no exame, foi reprovada. O nome do poema eu acho que é Matar o João Ninguém, né? É esse? Não, tá esse aqui. é outro. É outro? É outro. Ah. Tá escrito um pouquinho antes. Sim. E esse aí é muito bonito. E aí aconteceu que eu disse a ela, olha, não se preocupe, porque o seu livro foi tão bem aceito pela editora Vozes e vai ser publicado em 2 meses. Então, esteja tranquilo que você vai ter uma oportunidade com a publicação do seu livro. Mas aconteceu que poucos dias depois... Minha Vida, Meu Aplauso. Minha Vida, Meu Aplauso, que terminava com a morte dela. Olha. E aí eu expliquei a ela que ela iria ter sucesso e tudo, mas poucos dias depois me telefonou a companheira de quarto dela na pensão e disse, olha, o Anderson saiu daqui dizendo que ia para o viaduto 23 de maio, e eu falei, vai atrás dela e diga que eu pedi para ela me ligar. Mas aí quando foi tipo 6 da manhã, me ligaram do hospital. Que ela tinha pulado. E falaram, olha, essa pessoa caiu do viaduto e no bolso dela tinha seu nome, seu telefone, e ela está muito ferida, então era da gastroclínica. E então nós a enviamos para o Hospital das Clínicas. Eu cheguei no Hospital das Clínicas tipo 6 e pouco, e a vi na maca, assim, balbuciando, e daí que precisava fazer a transfusão de sangue, estava na maca fazendo já a transfusão de sangue, e quando me avisaram, infelizmente, ela faleceu. Faleceu.